Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Bons ventos sopram na direção do Brasil. Evelyn Levy, início do lado A. É muito interessante quando você se torna um empresário, quando você se torna um empreendedor e você se coloca à disposição do que você acredita e você se coloca à disposição de realizar os seus sonhos, não importa o quê. E eu sou uma empresária assim, e sempre fui durante a minha vida inteira. Eu sempre me coloquei à disposição da realização dos meus sonhos. E eu sempre me coloquei à disposição dos projetos que eu acreditava. E não importa onde esse projeto esteja, se eu acredito nele, eu vou estar junto com o projeto. E a vida acabou me colocando nos Estados Unidos da América do Norte. E lá eu pude ter a chance de aprender muitas coisas. Eu estou há 1 ano estudando 24 horas sobre o que está atual. Porque eu não sei se vocês sabem que a palavra moderno não existe mais. As coisas hoje não são mais modernas, elas são atuais. Porque a velocidade é tão grande que antigamente uma coisa era moderna e ficava moderna 1 ano, ficava moderna algum tempo. Agora é atual. Atual significa que é agora, nesse momento, as coisas estão acontecendo. E tem muitas coisas acontecendo. E tem bons ventos soprando na direção desse país chamado Brasil. E quando você mora nos Estados Unidos e você começa a entender a mecânica empresarial e a diferença dos dois países, você começa a ver claramente aonde estão as nossas falhas, aonde está a nossa postura e qual é a grande diferença. E a diferença é apenas uma diferença de mentalidade. E isso é muito fácil de ser ajustado. Isso é muito fácil de ser consertado. Depende o quanto cada um de vocês está aberto. E não é só mentalmente aberto, não. É de coração aberto para aceitar as suas falhas e se predispor a acertar essas falhas. Vamos falar de negócios. E eu queria que agora, por alguns minutos na sua vida, se você puder mudar de canal, eu posso te ensinar a mudar de canal. Esquece quem você é, da onde você veio. Finge que você não é funcionário de ninguém. Finge que você não tem nenhum salário. Finge, só imagina. Vamos usar a sua imaginação, porque para você entender o que eu vou falar agora, você vai precisar da sua imaginação. Então imagina que você aqui diante de mim, eu sou uma empresária, prazer, meu nome é Evelyn Levy, e você é um empresário também. E você veio aqui analisar o que é atual em empreendimentos e negócios. E eu vou te mostrar o que é atual em empreendimentos e negócios. Então, por favor, todos vocês aqui, incorporem uma mentalidade empresarial agora, porque você vai precisar dela para entender o que eu vou te mostrar. Bom, há mais ou menos 70 anos atrás, quando começou a revolução de mercado, de indústrias, e que a coisa foi ganhando uma dimensão empresarial maior, as grandes empresas entraram no faturamento na casa do 1000. Empresas começaram a faturar 10 mil, 100 mil, 500 mil, 800 mil, era uma fortuna para um faturamento de uma empresa. E isso era o grande negócio. Ter fábrica
indústria de alguma coisa, começar a contratar funcionários, começar a pagar esses funcionários para ampliar esse faturamento 1000. Esses funcionários, então, começaram a necessitar de instrução e técnica. E aí que entrou com muito mais força essa história de universidades e cursos técnicos. Porque as pessoas as indústrias começaram a necessitar de uma mão de obra mais eficiente. E por isso as universidades e os cursos começaram a ganhar dimensões maiores. Só que quanto você acha que é um salário de uma pessoa que vai trabalhar numa indústria que fatura 800 mil? O salário vai ser o quê? Centes, né? Você vai levar uma fatiazinha mínima, porque não tem muito dinheiro. Só que isso foi crescendo, crescendo e crescendo. E mais ou menos nos anos 60, algumas empresas conseguiram estourar a casa do 1000 e entraram na casa do 1.000.000. Nossa! Foi uma loucura. Empresas começaram a faturar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões e começaram a expandir os negócios para outros estados, para outros países. E começaram a entrar pesado nas ações e nos faturamentos, e a coisa foi tomando uma dimensão empresarial bastante grande. E a estrutura do 1.000.000 teve que ser melhor estruturada. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma estrutura de negócios aonde o presidente e os sócios e os maiores acionistas levavam a maior fatia do 1.000.000. Existiam os altos executivos que ganhavam 2.000, 3.000, 4.000 por mês, porque entrou na casa do 1.000.000. E centenas de funcionários que começaram a ganhar 100, 200, 300, 400. E pronto, faturou, ganhou, está aqui a estrutura. Essa estrutura começou a ser multiplicada, mas a mesma estrutura. Uma estrutura piramidal, onde faturava-se milhões, mas o funcionário mesmo ganhava 300, 200, 400 dólares por mês. E essa estrutura começou a ir para outros países, né? São as filiais, começaram a ser abertas. E aí, alguma dessas empresas, mais ou menos nos anos 80, finalmente, com toda essa abertura e com todo esse começo de computadores e com toda essa industrialização e modernização, estouraram a casa do 1 bilhão. Quando estouraram a casa do 1 bilhão, eles não podiam mais ampliar essas estruturas. Eles tiveram que inventar as franquias. Porque as franquias é a forma mais inteligente de você faturar bilhão. Você dá o know-how para um empreendedor e esse empreendedor copia toda a estrutura e se responsabiliza pelo faturamento. Nessa estrutura de bilhão, começou a nascer também com mais força o que eles chamam de franquia pessoal. Mercado, o que o Brasil conhece como mercado multinível. Empresas que resolveram não montar essa estrutura piramidal, mas montar uma estrutura individual. E o maior erro que você pode cometer na sua mente é achar que uma estrutura multinível é piramidal. E eu posso te dizer por quê, porque é muito fácil de te dizer por quê. Imagina que você se envolve num projeto multinível qualquer. Se bem que qualquer não, porque é perigoso. Porque o projeto multinível, tanto que nos Estados Unidos, isso é muito importante vocês saberem. Nos Estados Unidos, o governo começou a ter muitos problemas com empresas multiníveis. Empresas que ofereciam a você, indivíduo, uma oportunidade de fazer algum tipo de negócio, que você usaria a estrutura dessa empresa, sem precisar de escritório, sem precisar de estoque, sem precisar de uma estrutura física
e ter um negócio utilizando uma estrutura existente. Só que o governo americano começou a ter sérios problemas porque cerca de 2.000 empresas abriam todos os anos com um tipo de proposta multinível e 2.000 empresas fecham por ano com um tipo de proposta multinível. E o governo americano fica desesperado porque essas pessoas processam. Essas pessoas vão lá e querem receber e querem brigar, porque o brasileiro é mais passivo, mas o americano ele luta mais pelos direitos deles, digamos assim, e o governo protege mais esse tipo de luta pelos direitos pessoais. E o governo americano, o Senado americano, nessa avaliação desse problema, dessa estrutura de mercado multinível, detectou que só existe uma matemática multinível capaz de funcionar em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer época. E essa matemática é registrada por 2 famílias. Uma chamada DeVos e outra chamada Van Dendel. A 4ª e a 5ª maior fortuna norte-americana. O Senado americano se reuniu com essas 2 famílias e pediu emprestado a matemática, registrou a matemática e baixou uma lei. Toda e qualquer empresa que queira legalmente propor um mercado multinível tem que seguir aquela matemática. E isso é decreto-lei. Saiu ano passado nos Estados Unidos. Nenhuma empresa multinível é legalizada se não tiver a matemática criada pela família DeVos e Van Dendel. A gente já vai chegar lá porque eu vou te dizer quem é essa família e o que ela representa. Mas enfim, entramos na casa do bilhão. E por que não é uma pirâmide? Vou te dizer. Vamos supor que eu, Evelyn Levi, empresária, visionária, vejo um projeto multinível e gosto da ideia. Eu sei que o projeto multinível vai fazer com que eu desenvolva a minha capacidade pessoal de propagar o meu projeto e duplicar a minha ideia, a ideia que eu comprei. E aí eu envolvo o Daniel e o Felipe no projeto. Eu mostro para eles o projeto e envolvo eles no projeto. E aí vamos supor que eles não tenham uma mentalidade empresarial e comecem a achar que eu vou me dar bem em cima deles. Pô, isso é uma pirâmide. O de cima, a Evelyn que botou o Daniel e o Felipe nisso, ela vai ganhar todo o dinheiro. Eu quero que você entenda isso, porque eu acho que isso é a maior falha que aconteceu nas pessoas que tentaram desenvolver um projeto multinível no Brasil. Quando você abre um projeto multinível, existe uma companhia que suporta toda a parte técnica. As pessoas, alguém é conectado na companhia e isso vem há 40 anos sendo duplicado. Vai embora, mas vai embora mesmo. Cria dimensões monstruosas a ponto de faturar o tal do bilhão. Porque saiu um pouco da estrutura física, mas ainda tem a estrutura física. O que acontece? Por que as pessoas pensam que isso é um projeto piramidal? Porque a pessoa pensa que quem está em cima está ganhando todo o dinheiro de quem está entrando embaixo. Só que acontece que vamos supor que exista entre eu e o Daniel e o Felipe 400 pessoas até chegar na companhia. Vamos supor. Vamos tirar essas 400 pessoas e vamos ligar o Daniel e o Felipe direto na companhia. Você acha que isso vai mexer alguma coisa no que eles estão ganhando? Nem um centavo. Porque o dinheiro que todos os 400 ganhariam não é tirado do Daniel e do Felipe, e sim do dinheiro que vai para a companhia. É ela quem paga e não é um dinheiro tirado do trabalho dele. Ele não ganharia esse dinheiro de forma nenhuma. Esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro é da companhia. E ela sim tem uma matemática que divide esse dinheiro para quem ajudou o Daniel e o Felipe a prosperarem. Então não é uma estrutura piramidal, é uma matemática empresarial.
Você conseguiu entender? O dinheiro nunca vai sair de você para ir para quem você te colocou no negócio. Isso é uma matemática de volume de negócios. E mesmo que não existisse ninguém, esse dinheiro não seria seu. Então esses conceitos que as pessoas vão criando na cabeça delas, vai prejudicando todo o andamento da coisa. Mas mesmo assim, isso entrou na casa do bilhão. E você pensa, nossa, bilhão. E agora, o que vai acontecer? Durante muitos anos, começaram a faturar bilhão de dólares. Há mais ou menos, eu diria, uns 10 anos atrás, empresas entraram na casa do bilhão. Principalmente as empresas que oferecem franquias. Seja uma franquia individual multinível, seja uma franquia de McDonald's, seja uma franquia de Pizza Hut. Qualquer tipo de franquia tem condição de faturar bilhão, porque é uma expansão onde alguém assumiu esse crescimento. Só que nós humanos, naturalmente, buscamos o constante crescimento. E esse multimilionário, Robert Kiyosaki, ele diz o seguinte: o que importa a todos vocês aqui dentro não é o que vocês sabem. Não é, e definitivamente não é o que você sabe, mas sim o quão rápido você pode aprender uma coisa nova. É isso que faz a grande diferença. Porque o que você sabe, tudo bem, meus parabéns, você sabe. Agora, o quão rápido você está apto a aprender uma informação nova, a entrar num campo novo, a desenvolver uma nova ideia na sua vida e que essa nova ideia se transforme num rendimento para você. Essa é a grande diferença. E o que aconteceu então? Estacionou no bilhão, mais ou menos uns 10 anos. Vamos avaliar mais uma vez, rapidamente. Milhão, 1000, é pouco, né? Pouca gente vai conseguir ganhar. Milhão, é um pouquinho mais, mas talvez não sobre muito para você, porque são industriais e, sabe, são pessoas que talvez não te deem muita oportunidade, porque não tem campo para isso. Bilhão é bem mais. Talvez tenha uma fatia aí para você. Talvez você possa juntar um dinheirinho e abrir uma franquia individual. Talvez você possa juntar um pouquinho mais de dinheiro e empreender com mais intensidade. Tem faturamento para você no bilhão, mais do que talvez você pense que você vai encontrar como um funcionário de alguma empresa. Só que, meus amigos, aconteceu uma revolução no mercado. E essa revolução tem tomado proporções absurdamente grandes. E chega a assustar o que está vindo por aí. É assustador, mas é assustador pelo lado positivo. Eu vou entrar para vocês. O bilhão se limitou ao sólido e não tinha como expandir. Só que algumas empresas começaram a apostar numa nova forma de consumo. Numa forma de consumo onde o consumidor teria todas as facilidades do mundo. Eles precisavam quebrar algumas coisas. Primeira coisa que precisava ser quebrado para sair do bilhão e entrar no trilhão: carga horária, horário de trabalho. Porque fuso horário existe no mundo inteiro. E se você não tiver essa preocupação, você pode aumentar o seu faturamento, porque enquanto o japonês está dormindo, você pode estar faturando, e quando o japonês acordar e você estiver dormindo, você pode continuar faturando. Carga horária era uma preocupação grande para sair do bilhão e entrar no trilhão. Espaço físico. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você vai numa livraria, eu sou escritora, eu tenho livros publicados, e às vezes eu vou numa livraria e falo assim: vem cá, você tem o livro aí da Evelyn Levy? Antes, o quê? Evelyn das quantas, o quê? Eu não sou Paulo Coelho, eu sou Evelyn Levy. Isso significa que 80% da livraria não vai ter meu livro, e quando tiver, é um escondido em algum lugar que ninguém acha. Está lá no computador, ele existe, mas o funcionário vai ficar 1 hora procurando e não vai achar, porque eu sou ninguém no campo literário. Então é muito difícil crescer com essa limitação. Mas existe uma livraria virtual chamada Amazon.com. Simples.
Você simplesmente escolhe o autor que você quer. Vamos supor que você tenha um autor favorito aí, Paulo Coelho. Você abre a Amazon.com e vai lá, Paulo Coelho. Vem todos os livros do Paulo Coelho, com comentários, com preços, com tudo. Você vai lá e bota o que você quer, o livro que você quer, põe o número do seu cartão de crédito. Mas eu vou botar meu cartão de crédito no computador? E aí, meu Deus, e se alguém roubar meu número? Como é que isso funciona? Amigo, você já parou para pensar que quando você está num restaurante e você dá o cartão pro garçom e ele vai lá dentro, sabe quantas copiazinhas ele pode fazer do seu cartão? Quantas ele quiser. Não, mas eu tô lá. Tá lá. Você foi atrás? Você viu ele passar na máquina? Você viu quantas vezes ele fez o cartãozinho? Você não tem a mínima ideia. Só que todos os sites internet são absolutamente lacrados. Não tem nada mais seguro para você fazer do que colocar o teu cartão de crédito dentro de um site e realizar uma compra. Nada mais seguro, é milhões de vezes mais seguro do que qualquer coisa que você faça manualmente com o seu cartão de crédito. Então você vai lá, põe o seu cartão de crédito confortavelmente na sua casa, passa 4 dias, ding dong, chegou o seu livro. Você já foi numa loja de disco e tentou buscar um disco que você não sabe a música, e você não sabe o nome da música, mas você sabe que é uma música do Caetano Veloso, e você ainda se atreve a cantar para o vendedor que odeia Caetano Veloso? Ele vai pegar qualquer CD, vai dizer assim, eu acho que essa aqui, o lenço caiu. E aí você compra o CD, chega feliz da vida em casa, não é a primeira música, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, não é a música. Você fica frustradíssimo. Existem lojas de CD na internet. Você vai lá, abre a loja e diz assim, Caetano Veloso. Vem aquele monte de CD do Caetano Veloso. E aí você, com toda a paciência do mundo, vai clicando e vai tocando 30 segundos essa... Não é essa. Não é essa. Não, é essa. Tá lá o CD, o nome do CD. Este é o final do lado A. Por favor, vira a fita para ouvir a continuação deste programa. Bons ventos sopram na direção do Brasil. Início do lado B. Normalmente, qualquer compra que você faz na internet, você vai pagar 15% a menos do que você pagaria no loja, porque você não vai pagar o funcionário, você não vai pagar a loja, você não vai pagar o mall, você não vai pagar o estacionamento. Você achou a música, você achou o CD, botou seus dados, botou seu endereço, botou seu cartão de crédito, ding dong, chegou o CD na sua casa. Isso nos Estados Unidos é uma realidade e o nome disso é comércio eletrônico. E meus amigos, comércio eletrônico, todos os especialistas do mundo, os melhores matemáticos da face da Terra, apontam a seguinte previsão: até o ano 2003, o comércio eletrônico vai faturar 3,2 trilhões de dólares. Entramos na casa do trilhão e essa casa do trilhão ainda não tem dono. Agora vamos olhar aquela estrutura. No bilhão você tinha que ter um emprego de 100. No bilhão você tinha oportunidades de 1000. No trilhão, meu amigo, você consegue entender quanto dinheiro tem aqui e quanto pode ter sobrando para você? O que vai acontecer é muito simples. As indústrias vão fechar. Os empregos vão acabar. E você não precisa se desesperar. O que você precisa é simplesmente mudar a sua mentalidade e começar a entender que esse é o mercado do futuro. Mas aí você chega e diz assim, mas Evelyn, e o Brasil? O Brasil ainda não tem esse comércio eletrônico. O Brasil ainda não tem essa potencialidade toda de internet. Engano seu. O Brasil é o 3º maior consumidor de internet do mundo. O Brasil é o 2º maior campo que todas as empresas que estão no comércio eletrônico estão visando.
E tenho uma ótima notícia para te dar: você é brasileiro. Antigamente nós estávamos há 10 anos atrasados do que acontecia nos Estados Unidos. 10 anos atrás. Hoje são meses. Meses. O que você precisa é simplesmente abrir essa ideia na sua vida. E aí você fala: ai, Evelyn, mas eu não entendo nada de computador. Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Como é que eu vou ficar de fora disso? Todas as empresas que se atrevem a ter um site, elas sabem que a maioria do consumidor internet são consumidores novos. São consumidores que não entendem de computador. Então eles fazem uma coisa muito analfabeta. Tipo, clique aqui. Aí você, aqui onde? Aqui! Então você não precisa se assustar, porque eles sabem que você não sabe. Mas eles sabem que você está aprendendo. Por exemplo, para mim, quando eu vi aquele clique aqui, eu ficava toda feliz. Agora eu digo assim, mas eu não sou mais idiota, eu já sei onde tem que clicar, pô. Mas agora tudo bem, fui eu que avancei. Agora eu que tenho que esperar, né, e ficar pelo processo. Agora vem aqui, agora vai ali, agora faz assim, agora sorri, agora compra. E para vocês, a coisa ainda vai ser melhor, porque todas as empresas americanas que estão nessa revolução de mercado vão errar primeiro lá. Eles vão fazer todos os erros lá. E quando eles chegarem aqui, eles já vão ter acertado os erros. E sabe o que o seu neto vai falar? O seu neto. Mas eu não tenho nem filho, não, mas tudo bem, o seu neto vai falar. Quando você contar para o seu neto que você pegava um carro, dirigia num trânsito, para ir num shopping comprar um livro, ele vai cair na gargalhada e vai dizer: mas vô, que coisa mais antiquada! E aí você vai dizer assim: mas espera aí, Evelyn, e os shoppings? E as lojas? O que vai acontecer com as lojas? Eu te digo, nos Estados Unidos eles já pensaram nisso também. Os shoppings que hoje você vai para comprar coisas, o seu neto e o seu filho, daqui mais 5 anos no máximo, isso já vai estar globalizado e generalizado, eles vão no shopping apenas para entretenimento. Nada mais do que isso. Os shoppings vão ter todo tipo de restaurante que você possa imaginar. Casas de show, teatros, cinemas, karaokês. Pode até ser que tenha showroom, mas compra você vai fazer na sua casa, no seu computador. Nos Estados Unidos, agora a novidade é você ter um computadorzinho na porta da geladeira. Olha como funciona, eu te conto. Funciona assim: você tem um computadorzinho na sua geladeira. Esse computadorzinho está ligado com o seu supermercado do seu bairro. Você pega uma coisa, vê tudo que você precisa na sua casa e vai lá. 2 quilos de açúcar, um de arroz, um de feijão, parará, parará. E peraí, eu esqueci eu esqueci a marca do chocolate. Aí vem, qual chocolate que tem? Aquele, esse aqui que eu gosto. Acabou suas compras, está lá o subtotal, $150. Tá aqui meu cartão de crédito. Uma hora depois, ding dong, suas compras. E é assim que vai funcionar. E você não precisa se assustar, porque parece que está tudo computadorizado. E agora, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu não vou mais sair, eu não vou mais pegar meu carro, eu não vou mais para lugar nenhum. Vai, com certeza. Você vai mudar de programas. Você vai achar outras formas. E o seu tempo vai se tornar muito mais produtivo. Só que no Brasil, vamos lá. Isso é uma realidade norte-americana. No Brasil você já compra muita coisa por internet. Mas o que eu vou te dizer, e essa é a melhor notícia que eu poderia te dar: seja lá quais são as empresas que estão entrando nessa previsão de faturamento, a família DeVos e família Van Dendel
quarta e quinta maiores fortunas norte-americanas. Eles são donos do Orlando Magic, eles são donos de ilhas, eles são donos de navios, eles são donos de hotéis, eles são donos de uma empresa de vitamina chamada Nutrilite, eles são donos de uma empresa de cosméticos chamada Artistry, eles são donos de campos de futebol, eles são donos de museus, eles são donos da matemática mais eficiente do mercado multinível e eles são donos de uma companhia multinível chamada Amway. Que? Amway? Que isso? Não acredito. Eu estou sentado aqui e ela falou de Amway. Amigo, eu estou falando da família DeVos e Van Dangel. Não estou falando de Amway. Só que esta família tem tanto dinheiro e tanta visão que os filhos deles, a segunda geração, DeVos e Van Dangel, resolveram empreender nisso. Lá nos Estados Unidos, eles contrataram... Vocês já ouviram falar numa empresa chamada Microsoft? Vocês já ouviram falar numa empresa chamada IBM? Essas duas empresas, pagas pela família DeVos e Van Dangel, estão montando o maior shopping center virtual do planeta Terra. E essas pessoas, como já tem o mercado multinível aprovado pelo Senado norte-americano, e como eles já têm 40 anos de história de faturamentos e já faturavam os bilhões, essa família resolveu preparar os empresários Amway para a passagem desse nível. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Qualquer pessoa hoje que se envolver com a companhia Amway, automaticamente vai aprender a desenvolver mercado eletrônico. E no Brasil, a coisa começa lentamente. Primeira coisa que precisa ser feita: fecha todos os pick-up centers. E fecha por quê? Porque ampliou, cresceu, passou de nível. Não dá mais para ter pick-up center em lugar nenhum. Nos Estados Unidos não existe. E eu espero que aqui também não exista, porque é a maneira mais fácil de ensinar as pessoas a começarem o consumo eletrônico. Então o que vai acontecer? E já está acontecendo nos Estados Unidos. A Amway vai entrar no comércio eletrônico. Você vai começar a fazer negócios via internet. Você vai aprender a comprar via internet. Você vai começar a fazer contratos via internet. Você vai começar a aprender a usar o seu e-mail. Vai parar o telefone, vai começar o contato escrito via e-mail. Você vai começar a ter informações, você vai começar a se familiarizar. Isso vai demorar alguns meses, não muito mais do que um ano, para nós brasileiros estarmos prontos para também receber um mega virtual mall no Brasil. E meus amigos, eu não sei se você está conseguindo pensar na mentalidade empreendedora, mas uma coisa eu vou dizer para repetir para você: assalariado não vai ganhar trilhão. Empregado não vai entrar na casa do trilhão, porque internet não precisa de empregado, internet não precisa de assalariado, internet precisa de empreendedores de visão. E se você não tem um computador ainda, não se preocupe. A coisa ainda vai continuar um pouco da forma convencional. Agora presta atenção nisso, nessa informação. Quem aqui nessa sala tem computador? À sua volta tem alguém na sua linha ascendente. O que você precisa começar é a encher o saco desse alguém. E dizer para esse alguém assim: vem cá,
Posso ir lá na sua casa ver a Amway na internet? Vem cá, me ensina a comprar na internet. Eu não tenho computador ainda não. Já começou a encher o saco depois, agora não. Gwen, deixa eu acabar de falar primeiro. O que eu te aconselho a fazer? E olha, conselho bom não se vende, se dá. Porque se ele é bom para mim, ele é bom para você. E se ele é bom para você, automaticamente ele é bom para mim. Então a nossa frase é: conselho bom não se vende, se dá. Então eu vou te dar um bom conselho, porque eu sei que funciona para mim, vai funcionar para você. Eu não entendia de internet há um ano atrás, mas o Steve é especialista em internet. E ele me ensinou, e eu aprendi. O que você precisa, mais uma vez eu te digo, não importa o que você sabe, importa o quanto você está disposto a aprender alguma coisa nova. Senta com seu upline que tem computador. Esse mês, faz a sua compra internet. Experimenta isso. Começa a ter esse tipo de gostinho. Dá uma olhadinha em como é o contrato virtual. Faz uma passeada dentro da Amway, do site da sua companhia Amway. Donos DeVos e Van Dangel. A matemática da Amway é a única aprovada pelo Senado norte-americano. Nenhuma outra companhia multinível é legalizada se não tiver aquela matemática. E você tem a chance de ser sócio dessa companhia hoje. Se preparar, porque esta companhia, ninguém segura a internet, meu amigo. Ninguém segura a internet. Isso significa que esse mega mall vai ser uma realidade nesse país também. Porque o Brasil é o terceiro maior consumidor de internet do mundo. E todas as empresas vão dirigir esse faturamento para cá. Porque nós temos potencial de consumo. Nós temos potencial de expansão. Isso aqui é um grande país. Agora, o que você precisa é começar a entender um pouquinho mais todo esse novo processo empresarial. E vamos complementar essa primeira parte empresarial te colocando algumas outras informações bastante interessantes. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, essa ideia desse virtual mall ainda não era uma realidade. Eu não sabia que esse mall ia abrir, eu não sabia de nada disso. Eu me conectei ao mercado multinível, que eu já fazia há 8 anos no Brasil. Por quê? Porque eu entendi que se tratava de um grande projeto. A grande maioria das pessoas que desistem desse projeto, desistem por uma frustração pessoal, mas principalmente elas desistem porque elas não entenderam. Elas não entenderam que não é dos outros que você precisa, e sim de você mesmo. Elas não entenderam que, como é um projeto humano, pessoas vão entrar e vão sair. Elas não entenderam que isso é um projeto de mudança de hábitos. E às vezes você perde 1 ano, 2 anos tentando mudar o hábito de uma pessoa, mas essa pessoa não entendeu. Por isso, ela nunca vai mudar o hábito dela. E aí você fala, mas e aí, Evelyn, o que precisa ser feito? Continuar fazendo. Esse é o segredo de qualquer empreendimento. Mas como as pessoas têm mentalidade de funcionário, elas pensam assim: a meta é chegar lá naquela caixa de som. Eu comecei daqui. O funcionário já olha e diz assim: ai meu Deus do céu, mas é tão longe. Será que eu vou conseguir? Ai, eu acho que eu não vou conseguir. Ai meu Deus, mas eu estou com tanto medo de sair daqui. Não, vamos. Ai, não sei se eu vou. É longe. Eu vou ficar cansado. Eu não vou conseguir fazer isso. E aí você começa a se convencer de que você não vai conseguir, de que é impossível seguir numa nova aventura. Mas ele tem tanto medo de fracassar, que ele fracassa antes de começar. E aí você acha alguns aventureiros: tá bem, eu vou.
Eu vou. Ai, meu Deus do céu. Ainda não ganhei nada. E aí, quanto você já ganhou? Ainda não ganhei nada. Mas eu tô indo. Eu não desisti. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou mesmo? Tá tão difícil. Tá tão complicado. E aí, quanto você já ganhou? Não, eu ainda não ganhei nada, mas já gastei 2 passos. E aí, não bastando que ele já não confia nele mesmo, que ele já tá lá se pelando de medo, ainda chega o amigo e diz assim: seu idiota, tu acha que tu vai chegar lá? Deixa de ser idiota, tu não consegue nem andar 2 passos, já tá quase caindo, quase morrendo. Acho melhor tu voltar, hein? Porque tem um cara ali de olho no teu emprego, hein? Se eu fosse voltar, eu voltava correndo. Não, mas eu não larguei, não. Você acha que eu larguei? Larguei nada. Eu tô indo, mas tô aqui, ó. Passaram-se 3 meses. Você continua ali e diz assim: pô, não ganhei nada, não saí mais do lugar. Ninguém quer vir comigo, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui mesmo, pelo menos aqui eu tô seguro. Aqui eu tô de pendurado, mas tô seguro. 95% das pessoas agem assim. Pouquíssimas fazem isso aqui. Poxa, aqui tá meio desconfortável. Aqui eu tô meio me arrastando. Aqui tá meio difícil. E essa porcaria desse salário já não tá nem pagando pão da padaria. Acho que eu gostei da ideia. Gostei da ideia de tentar ir lá. O que eu tenho que fazer? Não, você precisa se apoiar aqui num sisteminha aqui que vai te ensinando. As pessoas que já fizeram, eles têm um caminho mais fácil. Você precisa confiar em você. Você confia em você? Confio. Tem certeza? Olha, você vai passar aqui por um turbilhão, hein? Vão te atropelar. Não, eu vou. Dá aqui um livro. Você pode. Você é capaz. Você pode. Você é capaz. Eu posso. Eu sou capaz. Eu posso. Eu sou capaz. Acredite em você mesmo. Acredita em você mesmo. E vai indo. Vai. Vai de novo. Mas eu ainda não ganhei nada. Mas tudo bem, você está indo. Acredita em você mesmo. Você é capaz. Você pode. Vai. E pessoas te dando motivação. Algumas pessoas, chega uma hora, ela ganha o que a gente chama de confiança pessoal. Ela ganha o que as pessoas chamam de força interna impulsional. E essa pessoa, em um determinado momento, ela diz: eu vou e ponto final. Se alguém quiser vir comigo, de quem eu conheço, tá todo mundo, o primeiro lugar que tu vai é nos pendurados. Pô, vamos, sai daí, tá maluco? Se eu sair daqui o cara vai roubar meu emprego, não vou dizer. E entra aquelas questões. Só que uma coisa você se esquece redondamente, que dentre aqueles pendurados, tem alguém que já percebeu que o emprego dele vai acabar. Tem alguém que já se tocou que daqui a 5 anos, se ele não fizer alguma coisa, ele vai perder aqueles R$1.000 por mês. E você tem que achar essas pessoas. E essas pessoas às vezes só precisam de um livro, só precisam de uma fita motivacional, só precisam de uma palavra de determinação, ou só precisam de uma grande perspectiva. Aonde elas estão? Espalhadas numa população de milhares de pessoas. E você vai precisar ser uma dessas pessoas para poder trazer essas outras pessoas com você. Então, quem você conhece que desistiu, eu te digo, ela não entendeu que ela precisa continuar seguindo. Ela não entendeu que ela é sócia de 2 famílias multimilionárias que vão sempre bancar o projeto para ela. Mas antes de mais nada, eu quero que você saiba que você precisa fazer alguma coisa acontecer para você. Bons ventos sopram na direção do Brasil. E você continua agarrado numa tábua de salvação. Só que estão passando navios, estão passando barcos à vela.
porque os ventos estão favoráveis.